Nasci, cresci, caminhei minha vida inteira por essas ruas. Já não vejo mais as flores que tanto me inspiravam. A Lapa em que eu vivi sempre foi uma cidade grande com alma de interior. Virei nome de praça sem saber. Parte dessa homenagem devo dividir com aqueles que cresceram ao meu lado, minha família, amigos que fiz nos anos de trabalho como bancário, na luta por melhores condições para a comunidade. Nunca fui um artista, muito menos escritor. Pouco antes de minha partida, deixei no papel 2 desejos. Um em palavras, só meus filhos poderiam realizar. O outro se tornou o símbolo do bairro, a bandeira da Lapa. A poeira do progresso acompanha a Lapa desde o nascimento do bairro. Aqui, no encontro entre os rios Pinheiros e Tietê, este pedaço de mundo era conhecido pelos índios como o lugar por onde se passava. Da Ponte dos Remédios até o centro da Vila de São Paulo, eram 10 quilômetros, conhecidos como Caminho de Jundiaí ou ainda Carreador da Lapa. Remexendo documentos da fundação da cidade, encontrados na biblioteca do pátio do colégio, Barros Lima mudou 200 anos de história. Em 1994, a Lapa passou a ter, em vez de 246, 404 anos. Tudo porque nasceu para proteger a vila de uma invasão indígena. No dizer de Teodoro Sampaio, seriam 200 mil arcos, o que se entende 200 mil índios, contra 140 casas que existiam na Vila de São Paulo. Ia ser uma violência terrível. Então, imediatamente, a Câmara decidiu construir aqui nesse ponto, que é onde o rio se afunila, uma fortaleza e tranqueira. Tranqueira no sentido de impedir a passagem mesmo, chamada Tranqueira do Emboaçava. Construída essa fortaleza, durante 6 anos impediu-se que os índios fizessem esse ataque. Então pode-se dizer que os sentinelas do forte, que foram os primeiros lapianos, Eram tempos de uma Lapa miúda, com apenas 5 casas e 31 habitantes. Ninguém sabia explicar por que o bairro chamava-se Lapa. Uns diziam que é porque existia uma gruta ali na região, e Lapa significa gruta, então veio daí o nome Lapa. Porque a origem foi da fazendinha jesuítica da Lapa, que era dos jesuítas, né? O que era uma passagem para os índios, abriu-se como porta para os tropeiros e bandeirantes, como Afonso Sardinha, que deram início ao ciclo do ouro no Brasil. Quase 2 séculos depois, surge na história da Lapa o nome do coronel Anastácio de Freitas Trancoso. E em suas propriedades produzia-se de tudo um pouco. Atraiu um movimento para as margens dos rios, especialmente do Tietê, devido à passagem das tropas e dos barcos. Vinha gente de todo canto atrás de barro de qualidade. O pessoal da olaria tinha barco. Do outro lado do rio, vamos falar assim, tinha 2 fornos, fazia tijolos. E tinha a moradia de quem tomava conta do local. Seria um sobrado, viu? Já previsto para enchente. Tantos vieram morar no Emboaçava, enxergaram riqueza onde ninguém via. Nas terras que cercavam o forte, chácaras se formaram para aproveitar a fartura de água. A passos lentos, o que era rural revelou talento para ser industrial. Era o apogeu da economia cafeeira. Movida pela velocidade do progresso, em 1867, os ingleses da SPR inauguram a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que cortou a cidade com trilhos e pressa para escoar o café. Dividiu também o bairro em 2 lapas. Surge o Gran-Burgo da Lapa, um loteamento feito em 1891 por Braulio Urioste, irmãos Fauski e Serafim Corso. Que a parte mais antiga da Lapa, a mais tradicional, ficou conhecida como Lapa de Baixo e ficou cerceada do resto da Lapa,
que compreende toda essa região, Vila Borghesa, Vila Leopoldina, Vila Anastácio. Era uma miscigenação, porque, voltando para trás, que as oficinas saíram da Estação da Luz e vieram para lá para debaixo, criou-se um núcleo praticamente ferroviário lá para debaixo. Aí começou a vir umas indústrias, inclusive a indústria SGAI, especializada em aparelhos odontológicos. O próprio Martins Ferreira fazia produtos de higiene, bacias, urinói, fábrica de enxada Tupi, que fazia enxadas, a indústria de bordados Lapa e as olarias. As empresas que se instalaram próximas à margem do rio aprenderam cedo que era a chuva que comandava o serviço. Começava a coisa para fim de dezembro, chovia e enchendo de água, viu? Na época que já estava indo embora a enchente, nós íamos abrindo valeta para escoar água para pegar os peixes que ficavam encalhados lá. Os antepassados de seu Décio enxergaram um futuro aqui. Atraídos pela ferrovia, os avós portugueses e italianos fizeram da Lapa morada. Mal sabiam que criavam um vínculo que atravessa gerações. O primeiro presente que eu ganhei foi uma composição a corda. É quase uma esquina do mundo. Para mim, a Lapa é a capital do mundo. Nós éramos uma irmandade. Tinha famílias espanholas, italianas e portuguesas. A pequena e acanhada Lapa de Baixo se transformou no distrito da Lapa, com 40 quilômetros quadrados. Uma área que alcança os bairros do Jaguara, Perdizes, Jaguaré e Barra Funda. A verdadeira Lapa que todos conhecem é a que foi envolvida pela Vila Anastácio, Romana, Leopoldina, Hamburguesa e Pojuca, bairro siciliano. Aqui os bairros se dividem. Você pega a Vila Romana ali, é espanhol, é o que prevalece. Aí você pega a Vila Anastácio, é polonês, lituano, húngaro e turco. Cai aqui mais para Leopoldina, Hamburguesa, é portuguesada misturado com italiano. Né? E assim foi indo, os bairros desse jeito. O bairro siciliano, aqui em cima era outra mistura de árabe, como tem no Anastácio também. E isso criou-se na época essa necessidade da formação do lapiano. Então o lapiano nasceu de tudo. Os portugueses trabalhavam tudo na manutenção das estradas de ferro. Era uma coisa dividida. Os espanhóis eram na Santa Marina. E os italianos, além do comércio, padaria, armazéns, açougue, né? Eu sofri um bocado na escola, viu? Porque a gente enrolava a língua, a gente misturava o italiano com o espanhol, com o português, viu? A Vila Anastácio recebeu poloneses, húngaros, russos, lituanos que fugiram das agruras da guerra. Para que as origens fossem mantidas além mar, a União fez a força. Nasceu na Lapa uma escola só para lituanos. Então alugaram um prédio, uma casa aqui mesmo primeiro, né? Para as crianças, 25 alunos mais ou menos. Houve muita colaboração deles. E aí então eles ganharam uma parte desse terreno, uma sede própria. E começaram a trabalhar. E o consulado lituano comprou uma outra parte, deu de presente, então ficou completo, né? Para os lapianos, as primeiras aulas começaram no final do século XIX. E como tudo no bairro tem que ter tradição, as escolas não fogem à regra. Uma torre de Babel habitada por gente disposta a abraçar o novo. Os imigrantes fizeram uma revolução na arte de consumir. Teve uma cooperativa internacional de consumo. Foi uma das primeiras cooperativas do Brasil. Essa cooperativa funcionou durante muitos anos porque as indústrias aqui eram indústrias de grande peso, né? Uma terra que já nasceu diferente, onde já se viu um povo que, para exigir a construção de um cemitério, bota o bloco na rua. Em 1916, na gripe espanhola, havia necessidade de ter um cemitério próximo, que morria tanta gente, e a região aqui não tinha, a não ser no Araçá, e os lapianos iam para o lado da freguesia. A família Marques começou a lutar para ter um cemitério aqui na região. E na época ainda foi até motivo de carnaval, de 1916, que dizia assim, ó, um defunto procurando sua cova, né?
Tá lá a foto e os lapianos que desfilou aquele ano, né? No cemitério da Lapa estão lapianos ilustres. Em cada pedaço da Lapa de hoje, vestígios de famílias inteiras que ajudaram a erguer o bairro. De pioneiros a bandeirantes. Em uma das esquinas mais famosas da Lapa começou a saga de uma família. No bar dos Esbrigue, parada para comer e abastecer na bomba de gasolina. Bem pertinho dali, exatamente na rua Martim Tenório, número 31, imagens amareladas pelo tempo foram gravadas da janela do consultório de um casal de médicos pioneiro do bairro. Um lapiano com pinta de galã casou-se com uma gaúcha educada na França. Berta aceitou ser esbrigue. Além do amor, uniram-se pela medicina. Nós éramos tudo, clínico geral e pequena cirurgia. Nós fomos nos especializar em 50 a 52 como ginecologista e obstetra, os dois. Né? No registro raro, bondes e o glamour da época. O primeiro bonde, por exemplo, que circulou, veio para Lapa. Esse vinha da cidade, esse primeiro. Depois nós tínhamos um que vinha da cidade até o centro da Lapa e outro que chamava-se bonde Anastácio, que vinha do centro da Lapa até em frente ao frigorífico Armour. Ele atravessava por uma ponte de madeira, atravessava o rio Tietê. O bonde era 200 reais. Eu tinha um bonde com um vagãozinho atrás, chamava cara dura, era um tostão, 100 reais. De manhã o bonde parava, ela dava café com leite para o motorista. Ele conhecia as pessoas que iam. E se a pessoa estava atrasada, em geral ele esperava um pouco. Os anos passaram e o costume continuou o mesmo. O pessoal aqui dessa linha, o pessoal mais antigo, né? A gente conhece todo mundo conhece a gente. A linha que cruza até o Alto da Lapa transporta pessoas a um bairro que nasceu com cara e nome de cidade, City Lapa. Quando a City fez o loteamento, ela fez 2 loteamentos no mesmo padrão, um ligado ao outro, que era o Alto da Lapa e a Bela Aliança. Posteriormente, chamam aqui de City Lapa. Foram todos loteamentos da década de 20. Eu acho até que a companhia City escolheu esta região porque os ingleses estavam investindo muito aqui no Brasil. A São Paulo Rail tinha os seus escritórios centrais aqui na Lapa. É até interessante, porque os tijolos vieram de Londres.